Gumball finalmente voltou e depois de uma estreia que foi sensacional, eu assisti mais alguns episódios desse desenho. E essa série tá tão boa que eu cobrirei todos os episódios desse show diariamente. Então se inscreve no canal e deixa o like pra não perder a análise de amanhã e venha comigo acompanhar os próximos 2 episódios dessa série. O episódio começa e eu posso afirmar que esse é o episódio mais bizarro que eu já vi desse desenho em muito tempo, porque ele se baseia no quão grudado Gumball e Darwin são um com o outro. Segundo a Nicole, eles estavam muito próximos um do outro e ainda tem essa espécie de cumprimento esquisito deles. Ricardo então sugere dar um novo quarto ao Darwin para talvez assim conseguir afastar os rapazes um pouco. E até que o lugar estava muito atrativo pro Darwin, colocando muitas coisas de peixe, mas instantaneamente sugere um estranhamento no Gumball. Ele pergunta o que estava acontecendo e onde estava o quarto dele. Nicole diz que não tinha espaço para ir lá embaixo e que os rapazes teriam que ficar meio afastados. Quando você para pra pensar no evento das origens e o coração dos dois, você percebe que isso daqui seria um sacrifício enorme para eles. Gumball entra em um estado de negação e dá esse último abraço muito fofo no Darwin, enquanto a Nicole o manda pro quarto. Ele liga pro Darwin mostrando que todo o plano dela foi por água abaixo, e não, isso não foi uma piada porque o Darwin é um peixe, e o Gumball e o Darwin começam a conversar mais chegados do que nunca, falando sobre tudo que aconteceu nos 5 minutos que eles estavam sem ver. Eu tô falando muito desse episódio aqui, mas como essa cena é esquisita. Eu espero que eu não seja o único que tenha achado isso. Eu pensei que esse tipo de piada tinha acabado na primeira temporada. No mais, é só uma cena engraçada dos dois indo e se divertindo juntos. Mas tinha uma pessoa que não estava se divertindo com tudo isso. A Anaís levanta sem ter acordado direito, porque ela basicamente não dormiu graças aos dois. No outro dia, Gumball tava em um sentimento de abstinência por acordar mais cedo. De repente, o Darwin finalmente acorda e atende o telefone. O Gumball fala sobre todo o estado preocupante que ele estava sem o Darwin, e de bônus ainda vemos os dois jogando um jogo abandonado estilo Clube Penguin, onde 3 jogadores estavam online: Gumball, Darwin e um estranho que sabe sei lá o porquê ainda estava jogando esse jogo abandonado. Mas quando o Gumball vai se empolgar por encontrar o Darwin, ele diz que precisava de um espaço ali porque ele ficaria ocupado. Ok, estranho, mas o Gumball respeita tudo isso. Quer dizer, mais ou menos, porque ele estava todo morto por dentro. Então ele diz que vai esperar até o Darwin ligar, mas ele estava tão sem saber o que fazer que ele fura a própria ordem. E depois de destruir o seu quarto tentando fazer algo, ele inventa uma desculpa e liga para o Darwin sem querer. Mas a resposta do Darwin é nem um pouco como ele esperava. O Darwin diz que estava ocupado com o som de outras pessoas no quarto. A Nicole pede o celular pro Gumball, porque o Ricardo gastou todos os créditos deles com ligações meio sem sentido. E ele até aceita, mas instantaneamente ele vai olhar a câmera do Darwin pelo chat do Clube Penguin de Elmore e, meus amigos, ali ele encontra Tobias e João Banana. Segundo Darwin, tudo aquilo não estava funcionando e ele desconecta do jogo. Na cabeça do Gumball, aquilo era o fim. O Darwin estava terminando a amizade com ele, o que pro Gumball significava o fim do mundo. O outro maluco do Clube Penguin, que estava sozinho, aparece para consolar o Gumball. Acontece que o cara que estava por trás disso era esse mano que eu não tenho ideia do nome, e ele fala que em um momento de risco onde o Gumball pode perder uma amizade, ele precisa fazer o que for preciso para não perder ela. Aliás, destaque para esses cenários do jogo do Gumball aqui. A Anaís diz que o Gumball está errado de ir lá, mas o Gumball pouco se importa e prende a Anaís na cadeira. Vemos Tobias, João, Banana e Darwin saindo de um lugar muito suspeito e o Gumball aproveita um momento para tentar quebrar o aquário. Mas no caminho o Gumball acaba quebrando o cano que libera esse gás tóxico. Darwin acaba encontrando a Anaís nesse estado na cadeira e vai atrás do Gumball entender o que está acontecendo, tanto que ele pergunta na cara dele o que estava rolando. Na real, isso faz bastante sentido, tinha acontecido um glitch na hora que o Darwin foi conversar com o Gumball. O Gato Azul admite ter super reagido e diz que estava fazendo tudo isso para destruir o quarto do Darwin para que eles pudessem ficar juntos de novo. O Darwin fica estranhamente feliz e os dois ficam felizes juntos, fazendo aquele cumprimento estranho deles, mas parece que aquilo gera um choque e faz todo o gás explodir. A Nicole chega à conclusão que para a segurança de todo mundo, Gumball e Darwin não podem ser separados. Definitivamente uma conclusão que funciona. Ver essa relação do Gumball e Darwin funcionando é uma das melhores coisas possíveis. Embora, sabe, aquela cena foi bem estranha, mas não tão estranha quanto a coisa. O episódio começa e a Nicole tá muito brava na cozinha. Pra variar, ela mostra sua habilidade de sempre e a vovó Jojo liga, avisando que ela estaria vindo pra jantar. Mas isso estressa muito a Nicole. O que, sabe, normal, ela não é a melhor pessoa pra se suportar. Então ela pede pro Ricardo não se esquecer da
coisa que eles tinham conversado antes. Só tinha um problema. O Ricardo não tinha a menor ideia do que essa coisa significava. Ele tenta perguntar, mas após um olhar ameaçador da Nicole, ele vai atrás de se lembrar rapidinho. O Ricardo tenta pedir ajuda para as crianças, mas por mais que eles investigassem tudo, nenhum deles conseguia ter ideia do que era a coisa. A única coisa possível foi uma meia salsicha que estava sobrando ali, mas quando o Ricardo iria engolir, ele se lembra de algo. Segundo a Anaísa, algumas pessoas têm tipos de memórias fotográficas diferentes. O Ricardo conseguia se lembrar de eventos passados através de gatilhos envolvendo gosto de alimentos. Então ele consegue se lembrar do que aconteceu quando ele comeu a salsicha, fazendo ele recordar uma memória antiga onde a Nicole disse que não acharia essa espécie de panela que eu não tenho a menor ideia da tradução para o português. Então lá vai o Ricardo todo orgulhoso entregar para Nicole, mas quando ele está saindo, a Nicole fala: Oh, thanks, Richard. But what about the thing? Yeah! Oh, yeah, I totally know that wasn't the thing. Isso faz o Ricardo ir atrás de muitas outras memórias, fazendo o Ricardo comer muitas comidas, o que pra ele era o dia perfeito, lembrando de muitas memórias que em sua maioria a Nicole estava se ferrando no final. No fim, o Ricardo volta com muitos objetos diferentes, mas bem, o que acontecia é que nenhum deles era tal coisa, fazendo a Nicole só ficar brava com ele, até o momento que ela chega a surtar. O Ricardo pede por tudo que era mais sagrado pra ela não ficar brava, e a Nicole diz que ela não estava brava, mas estava desapontada com o Ricardo, o que sinceramente é até pior. A Nicole é a pessoa mais importante da vida do Ricardo. Uma raiva aqui ou ali era até suportável, mas um desapontamento seria lembrado pela sua vida toda. Até que você pode estar até do lado do Ricardo. Tipo, por que a Nicole não fala logo o que é a coisa pra ele? Mas, bem, eles tentam fazer o Ricardo comer todas as comidas ao mesmo tempo pra ver se de algum jeito ele poderia lembrar das suas memórias. Na real, ele recebe uma explosão de memórias ao mesmo tempo aqui, e depois de analisar bem, ele percebe uma palavra que se repetiu em todas essas ocasiões: a mãe do Ricardo. Sim, a vovó Jojo. No fim das contas, será que a coisa era trazer a vovó Jojo para casa? De qualquer forma, lá vai o Ricardo para a estação de ônibus, mas tinha um problema. Ela iria fechar em breve. O Ricardo com as crianças tentam correr para trazer a vovó Jojo para casa, mas eles falham. A porta fecha bem na hora e a vovó Jojo fica presa com o Gumball, Darwin e a Anaísa ali. Pelo menos presos até o próximo dia. Ricardo tem uma cena de choro decepcionado e fica muito triste que ele tinha falhado. Ele pede muitas desculpas e fica chateado consigo mesmo. Do mesmo jeito, ele precisava ir encarar as consequências. Então, lá vai ele chega em casa e vai andando devagar para ver o que tinha acontecido. Nicole pergunta onde estava sua mãe. Ele fala a verdade, que deixou ela na estação de ônibus. Novamente, ela pergunta das crianças e ele fala a mesma coisa. Mas quando a Nicole parecia que mataria o Ricardo, na verdade ela dá um beijo nele. Nesse momento, Ricardo sente o gosto do beijo e lembra na sua memória o que aconteceu. Nicole estava estressada por ter que receber a vovó Jojo em casa mais cedo. Ricardo disse que conseguia resolver tudo isso. A Nicole tinha ficado muito agradecida e acabou dando um beijo no Ricardo para finalizar. No fim, o episódio acaba com um jantar muito bom dos dois, fazendo eles acabarem de mim com o outro, onde a Nicole cozinhou usando tudo que o Ricardo deu pra ela durante o episódio, finalizando assim, talvez os 11 minutos mais satisfatórios dessa série até agora. Eu pessoalmente ainda acho que o episódio da assistente foi melhor, mas isso aí é com você. Como está o seu ranking da série até agora? Comenta abaixo pra eu saber. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!